a Rússia conseguiu atingir pessoal da CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos, com aquele ataque que fez em Kiev. Um ataque de fato muito poderoso e as suas consequências estão aparecendo a cada hora, né? Há também um relato de que, né, o sistema de defesa antiaéreo Patriot falhou de uma maneira brutal e, curiosamente, os Patriots, né, foram mais responsáveis por danos do que as pessoas possam imaginar. Inclusive, neste caso, danos aos interesses civis, né? Carros das pessoas, né, foram incendiados e também telhados das casas foram destelhados, né, em virtude das falhas, né, dos mísseis Patriots, né, em interceptar os mísseis russos, né, e também em virtude de que seus destroços, né, atingiram, né, objetivos civis lá na capital ucraniana. Mas, porém, né, o mais importante mesmo foi o fato de que a Rússia conseguiu eliminar gente da CIA. Contudo, não ficou por isso mesmo, né? E a Ucrânia fez 2 ataques combinados poderosíssimos contra a Rússia, gerando danos aí também bastante significativos, a ponto de que a ONU, né, apareceu, a dona ONU, né, apareceu para falar que, poxa vida, é contra o direito internacional, né, matar civis, né? A ONU, né, pela primeira vez aí falando algo sobre a Ucrânia, tá? Depois dos ataques que os ucranianos fizeram, né, sobretudo ali em Kazan, tá? Então foram 2 grupos de ataques feitos pela Ucrânia, 2 ataques combinados, um na noite de ontem e hoje na manhã, e o outro na manhã de hoje lá na Rússia. O ataque que aconteceu na noite de ontem, ele foi feito com mísseis ATACMS, né, de fabricação estadunidense, e foi um ataque brutal por parte da Ucrânia, com o maior número até agora, ao que tudo indica, de mísseis ATACMS sendo utilizados, tá? Então, e não bastasse isso, né, hoje teve ataque também a vítimas civis, tá? Vítimas civis da Rússia com esses ataques, né? E também o número de feridos cresce a cada momento, tá? Foi um ataque terrorista, porque lá em Kazan os alvos foram civis, tá? Prédios residenciais, né, que foram atacados pelos drones da Ucrânia, tá? E foi em virtude disso que a dona ONU apareceu para falar alguma coisa aí, tá? Vamos lá, vamos tocar esse assunto aqui, porque de fato o que a gente está vendo é uma necessidade de resposta russa se materializando cada vez mais. As pessoas lá na Rússia já estão impacientes aí com essa postura do Putin, né, que eu acho até que é uma postura, somente ele sabe muito bem o que está acontecendo, mas certamente que também eu já entro na fila daqueles que acham que uma resposta mais vigorosa precisa acontecer. O que a gente viu aí foi o seguinte: a Rússia deu uma resposta, né, ao uso dos ATACMS, né, e também Storm Shadow, né, que a Ucrânia fizera anteriormente, né, atingindo a cidade de Rostov, região de Rostov, né. Então veja, aquela seria uma resposta da Rússia, né, portanto, os ataques a Kiev foram uma resposta da Rússia a esses ataques aí com mísseis ocidentais a Rostov, né. E aí, essa resposta talvez tenha ficado muito distante daquilo que as pessoas esperavam e desejavam, né? No entanto, a Ucrânia, né, dobrou a aposta, vamos falar, né? Apostou aí muito mais, né? Triplicou a aposta provavelmente, né? Porque fez esse ataque provocativo contra civis em Kazan e fez ao mesmo tempo um ataque utilizando-se da maior quantidade de mísseis ocidentais até o momento contra a Rússia. Tudo bem, gente? Vamos lá? Fazer um parênteses aqui para agradecer a todos vocês pela enorme generosidade do apoio a este trabalho, a este canal. Peço de antemão perdão pela qualidade da minha voz, né? Aqueles que me conhecem sabem como é o meu trabalho e com quem eu vivo, né? A Dulcineia. Entendo, é muito por causa dela, porque eu precisei gritar com a Dulcineia, em virtude dos excessos que ela vem praticando aqui. Isso também contribuiu para que eu ficasse com a voz nessa qualidade aqui, tá? Muito obrigado por tudo, pela generosidade do apoio, pela gentileza de assistir os vídeos, compartilharem, deixar o like, elogiarem, como alguns o fazem, né? E também criticarem, como alguns o fazem, né? E às vezes até de maneira bastante vigorosa, né? Alguns criticam aí até, né, saindo um pouco da linha da educação, mas tá tudo muito bem. Fico muito grato também aí pela manifestação de todos vocês, tá? Pedir também àqueles que puderem enviar Pix para fazer essa gentileza, né? Claramente que
que eu faço esses pedidos, mas sabendo que a grande contribuição que você pode dar para o canal já é assistindo o vídeo, compartilhando, deixando o like, tá? E que o Pix claramente é um bônus. Como todo grande produtor de conteúdo rico aqui da internet o faz, eu também faço o pedido, mas entendendo claramente, né, que qualquer valor que você manda pode não ser tão simples, pode não ser tão fácil, né? E ao mesmo tempo que qualquer valor é muito útil e moralmente é enorme, independente da quantidade. Ah, R$1, ah, apenas $1, apenas €1. Não, não é pouco, tá? Moralmente é um valor absurdo e muito obrigado por essa eterna generosidade. Vou ficar eternamente agradecido e me lembro, tá, do nome de todos que têm me ajudado. De todos, tá? Absolutamente todos. Eu não me esqueço dessas coisas. Muito obrigado por tudo. Vamos lá então. Começar com essa questão aí do ataque que a Rússia fez lá em Kiev e que está chamando atenção, né? Foi alcançado, como vocês sabem, a base principal do serviço de inteligência da Ucrânia, a SBU, né? Lá em Kiev. Mas também, né? Vejam vocês, né? Esses ataques da Rússia, por um lado, denunciaram muitas falhas, né? Falhas impressionantes do sistema Patriot, né? Além de eles não conseguirem interceptar os mísseis russos, né? Alguns hipersônicos também, eles atingiram inúmeras áreas, destruindo casas, né? E carros lá na capital da Ucrânia, tá? Agora, quanto ao que foi mais importante, eu diria para vocês nesse ataque aí, eu destaco 2 pontos, né? Um deles foi a destruição, né? Lá naquele local ali do edifício do gabinete de desenho LUK, né? Lá em Kiev, né? Que faz parte também que é de propriedade também do Serviço Secreto da Ucrânia, tá? Porque ali havia uma quantidade gigantesca de motores, né? Para os chamados mísseis ucranianos. O que é o míssil ucraniano? É um míssil aí ocidental que a Ucrânia está vestindo de roupa, né, ucraniana, né? E que pode aparecer no cenário em algum momento. O que é esse míssil ocidental, né? Simplifica. Vamos lá, podem ser perfeitamente, né, mísseis ocidentais, né? Que simplesmente, no momento em que o Ocidente começar a se complicar, né, ao manter essa liberação para a Rússia, ele pode tirar essa liberação para a Ucrânia, pode retirar essa liberação para que a Ucrânia faça uso dos mísseis ocidentais e a Ucrânia passaria a atacar a Rússia com os mísseis ocidentais, mas que a narrativa daria conta de fazer com que as pessoas presumissem, pensassem que não seriam mísseis ocidentais, mas mísseis criados pela Ucrânia. Pois bem, o primeiro, né, estágio aí para o uso desses mísseis aí foi a construção ali neste caso fala-se em centenas de motores, né, para esses mísseis, e eles estavam todos alojados nesse gabinete aí, nesse edifício do gabinete de desenho LUK lá em Kiev. Tudo virou pó com esse ataque da Rússia. Isso para mim foi muito importante, né? Isso mostra a inteligência russa trabalhando muito bem. Agora, na minha opinião, não anda trabalhando muito bem para outras questões, né? Eu acho, por exemplo, que a inteligência russa falha, né, na questão do Kirillov, né, quando ele foi eliminado pelo um ato terrorista, né, praticado lá em Moscou, né? E acho que falhou também numa questão importante que eu vou relatar para vocês agora, tá? Olha, um dos edifícios, tá, atingido, né, pela Rússia foi um edifício, tá, onde estava o pessoal da CIA, em um distrito lá em Kiev, tá? Fala-se que provavelmente seria o hotel Holiday Inn, né? Não há uma confirmação sobre isso, mas havia um pessoal da Ucrânia, da CIA, do Serviço Secreto Estadunidense, né, atuando lá em Kiev, tá? Claramente ali em favor da Ucrânia, né, claro, e provavelmente, né, pode ter estado por trás aí de muitos ataques terroristas também, que é bem a cara da CIA, né? Então, para mim, é espantoso que a Rússia tenha demorado, né, para identificar a presença da CIA na Ucrânia e também demorado para atingir aí esse pessoal. Olha, gente, não se sabe ainda ao certo quantos deixaram essa vida, né? Já não estão mais entre nós, né? Mas a julgar pela qualidade do míssil que ali caiu, né, o míssil hipersônico, né? Então é provável que não tenha sobrado nenhum, né? Ficaremos sabendo futuramente aí sobre se por acaso havia ali grandes oficiais, porque se havia simples agentes da CIA, soldados tal, mais comuns, provavelmente ninguém vai dar muita bola não. Agora, se havia comandantes, fica muito difícil você esconder a morte de comandantes de alta patente, tá? Então, os próximos dias poderão dar conta aí de nos informar, né, a quantidade de pessoas que morreram ali nesse ataque, né? E se de fato,
né, havia comandantes também entre eles. Mas isso é importante, tá? Porque a Rússia sabia que ali havia gente da CIA e faz um ataque. Este é um tipo de ataque importante, tá? Muito importante. Por quê? Porque é um objetivo estadunidense. Claramente que é um objetivo estadunidense que não é declarado pelos Estados Unidos, né? O Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos não declaram que os seus oficiais estão ali, né? Então isso pede um pouco aí essa força toda. Moralmente é um grande ataque, evidentemente, né? Do ponto de vista das ações que esses agentes podiam praticar, é também um grande ataque, já que eles não estão mais entre nós, provavelmente, né? Mas se a CIA não assume que eles estavam ali, então, em teoria, né, o Estado americano, estadunidense, não teria por que dar uma resposta, né? É isso, tá? Mas foi de fato algo muito importante. Porém, não ficou por isso mesmo. E o que a gente vê no cenário neste caso é a Ucrânia se dando o direito de não aceitar esses ataques russos. É o contrário, né? E este é um problema da Rússia neste momento. Ou a Rússia ataca muito mais, né? Ou então ela vai sim permitir a inversão desses papéis, né? Então a Rússia fez esse ataque aí contra em retaliação os mísseis Atacams e Storm Shadow que caíram lá em Rostov-Don, né? O que a Ucrânia fez? Fez 2 ataques poderosos contra a Rússia. Na noite de ontem, gente, tá? As forças armadas da Ucrânia, tá? Bombardearam a cidade de Hilsk, né? Que fica na região de Kursk, com os mísseis Atacams estadunidenses com ogivas cluster, tá? Além das ogivas mais tradicionais desses mísseis, tá? Ogivas cluster, tá? Não se sabe bem ao certo quantos mísseis a Ucrânia utilizou, tá? Mas teria sido a maior quantidade desde o início do uso dos Atacams pelo presidente estadunidense Joe Biden, tá? Assim, né, também é preciso relatar que esses mísseis atingiram áreas, uma quantidade de áreas bastante grande, né? Então não foi apenas uma área que foi visada, mas muitas, tá? Em particular, atingiram o edifício da escola pedagógica, tá? De uma escola pedagógica, da Casa de Cultura da cidade, né? De um complexo desportivo e recreativo, né? O edifício da estação, né, da cidade de Hilsk, né? Uma escola secundária também, né? E também o edifício do quartel de bombeiros, né? Todas essas instalações aí ficaram gravemente danificadas, tá? Então todas essas instalações aí foram atingidas, outras também possivelmente foram atingidas, porque parece que foi um número assustador de mísseis Atacams utilizados pela Ucrânia, tá? Médicos e serviços de emergência trabalharam intensamente no local, tá? Imagens de testemunhas locais oculares, né, mostraram ao menos 10 carros em chamas, né, atingidos por pelo menos 17 submunições, né, que é o que sobra, né, dos destroços, né. As ruas ficaram cheias, né, também de destroços de mísseis Atacams, né, e há crateras, inclusive, né, foi visto crateras no asfalto ali na cidade de Hilsk depois da chegada desses mísseis, tá. O governador em exercício da região de Kursk, né, destacou a natureza desse ataque, né, tipicamente terrorista, tá, justamente por quê? Porque os alvos foram claramente civis, né? De fato foi, né? Os alvos aí foram realmente civis, algo muito sério, muito grave, porque a Ucrânia passa a utilizar os mísseis ocidentais para atingir objetivos civis, tá? Isso é crime de guerra, tá? Muito grave, tá? Então, e assim, quando os Estados Unidos permitem que os Zelensky utilize esses mísseis, né? Os Estados Unidos também têm a mão suja de sangue nesse tipo de ataque aí, tá? Então não é apenas um ataque terrorista da Ucrânia, é um ataque terrorista também dos Estados Unidos, tá? Segundo o governador, né, palavras dele, os nacionalistas ucranianos escolheram conscientemente objetivos pacíficos e objetivos sociais como os seus alvos privilegiados, né? Eu estou em Moscou neste momento, numa reunião com o Conselho de Estado, né? Após isto, irei para a região de Hilsk, tá? Bom, além de vítimas fatais, né, que foram 5 vítimas, tá? No fim da noite, o número de feridos já passava ali de 25 residentes da cidade de Hilsk, tá? 5 mortos, mais de 25 feridos, gente. É inacreditável um negócio desse, tá? Inacreditável, né? Bom, e na manhã de hoje, né, 21 de dezembro, as Forças Armadas Ucranianas realizaram outro ataque, tá? Outro ataque em território russo, utilizando drones com alto poder destrutivo, tá? O alvo dos ataques foram as zonas residenciais na cidade de Kazan, tá? Autoridades da prefeitura dessa cidade confirmaram que várias casas, tá, pegaram fogo no distrito de Sovetsk, né, Kirovsk e Privolzhsk, né? Um dos drones, né, impactou contra um edifício residencial, né, de 37 andares, tá?
na Albert Kameniev Prospect, tá? O outro edifício de 4 andares, né, na Klarazertik Prospect também foi atingido, né, assim como muitas outras residências, tá? Lembrando que Klarazertik foi uma das grandes, né, líderes, né, da Revolução Bolchevique, tá? Assim, gente, o número de drones aí foi muito, também, assim, parece que foi muito grande, né? Mas fala-se, por exemplo, que somente ali na capital ali e no seu distrito ali, que provavelmente outros se desviaram, né? Foram 8 drones que atingiram o local. Então, o Ministério da Defesa russa afirmou que a Ucrânia enviou 3 ondas, né, de drones kamikazes para Kazan, né, de diferentes locais ali da Ucrânia. Os drones não partiram apenas de um local, mas de vários locais diferentes, de 3 locais pelo menos diferentes, né? E ao menos 3 drones foram abatidos, né, pela defesa aérea russa e, enfim, outros 3 drones foram abatidos também pela guerra eletrônica, tá? Agora, o número de drones que teria passado aí é muito grande, tá? Lembrando que os melhores sistemas de defesa antiaérea ainda estão sofrendo com essa questão dos drones. No mundo inteiro, a Rússia se sofisticou muito em relação a isso, notadamente na questão da guerra eletrônica, mas também a Rússia ainda sofre com essa questão dos drones, né? Não tem sido fácil não, tá? O aeroporto de Kazan e também o aeroporto de Izievsk, né, sofreram restrições que impactaram na diminuição de saídas e chegadas das aeronaves, tá? Então, assim, foram 2 ataques muito poderosos por parte da Ucrânia, tá? Quanto à questão do ataque com os mísseis, tá? Os mísseis Patriot, tá? Assim, gente, o que se fala aí, estão se questionando por quê, né? Que apenas teria sido um míssil teria sido interceptado, tá? Estamos falando das melhores, o melhor sistema de defesa aérea do mundo, os melhores sistemas de defesa aéreos do mundo estão na Rússia, né? Agora, a questão né? É provável que ali não houvesse muita coisa, né, em termos de sistema de defesa aérea. É muito provável que a Rússia não presumisse que a Ucrânia fosse atingir algum local de Kursk, né, com mísseis Atacams, né, que a Ucrânia tendo essa possibilidade de atacar outras regiões da Rússia, vai atacar regiões que não estejam propriamente dentro do conflito, né? A Ucrânia já está presente em Kursk, né? Então, em teoria, a Ucrânia, ao atacar outras áreas da Rússia, mostra a sua capacidade de atingir outras áreas da Rússia, além de Kursk, tá? Então, é muito provável que a Rússia não presumisse, não esperasse que a Ucrânia fosse fazer ataques com mísseis ocidentais na própria região de Kursk. E isso pode ter gerado aí um problema nessa questão da defesa antiaérea. Uma outra teoria teria sido o fato de que drones poderiam ter ajudado a cegar o sistema também de defesa antiaérea. Eu digo para você que independente de uma coisa ou outra, né, o fato é que os mísseis chegaram e atacaram e diferentemente de outros momentos, eles se mostraram aí eficientes, né, e ao mesmo tempo, né, os serviços russos se mostraram ineficientes, tá? Porque não dá para permitir algo dessa natureza sendo a Rússia o que é, inclusive em termos de defesa antiaérea, tá? Então tá muito estranha essa história, está muito mal contada, né? Por exemplo, também acho que está muito mal contada essa história, né, do governador, né, de Kazan, né, que falou, né, que com todos os ataques que aconteceram lá com os drones ucranianos que atingiram os edifícios lá em Kazan, né, não houve nem mortos nem feridos. Acho que essa história também está muito mal contada. O fato é que a Ucrânia, né, se sentiu no direito de retalhar a Rússia pelo ataque retaliatório que a Rússia fez. Então temos aí, ou a Rússia reage em relação a isso, fazendo ataques poderosos, né, contra Kiev, né, porque acho que já está na hora de eliminar o Zelensky, né, não precisa esperar que o Ocidente faça isso, né, é um terrorista. Então, por exemplo, ele não autoriza os ataques terroristas, qual o problema de eliminar o Zelensky, né? Então eu acho que está na hora de fazer alguma coisa nesse sentido aí, por quê? Porque a própria Ucrânia está se sentindo hoje no direito de retalhar a Rússia quando a Rússia faz ataques retaliatórios, né? Então houve uma inversão de papéis aí e acho que a Rússia precisa retomar aí, na verdade, né, o seu papel de maior potência bélica dessa história aí, porque é a maior potência bélica em relação, né, à minúscula Ucrânia, mas também em relação à própria OTAN e os Estados Unidos neste momento, né, gente? Então acho que tem que ter reação à altura disso, porque a reação que a Rússia tem apresentado até agora está muito longe daquilo que se espera para uma potência bélica e nuclear, que é a Federação da Rússia, amigos e amigas. Tá bom, gente? É isso.